Paz, Senhor Jesus, tudo bem? Meu nome é Érica e eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos e logo em seguida contar meu testemunho. A palavra do Senhor se encontra em Salmos, capítulo 139, que diz a presença de Deus e nos fala assim: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço, antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria de nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Amém? Gostaria de contar meu testemunho. Em 2020, eu e minha esposa, a gente começou a tentar engravidar. E foi passando o tempo e eu não conseguia engravidar e a gente não entendia o porquê que não estava acontecendo. Aí eu fui fazer alguns exames. E logo em seguida nós descobrimos que eu tinha síndrome dos ovários policísticos. O que me preocupou bastante, porque a gente foi em vários médicos e muitos deles diziam que não tinha tratamento. Encontramos vários médicos que diziam até mesmo que eu nunca poderia engravidar. Depois disso, nós estávamos num culto e o Senhor havia revelado que me daria um filho. Aí no outro dia eu já tinha outra consulta para ir, para levar os exames, e o médico olhou para mim e disse: Érica, não tem como tu engravidar, não tem possibilidade de tu engravidar, porque quando eu parei de usar o remédio anticoncepcional, eu menstruava até mesmo 3 vezes num mês. 7 dias eu ficava menstruando, passava 3 dias e voltava a menstruação de novo. Tive um sangramento de 15 dias e foi que a gente começou a ficar preocupado e a investigar o meu caso. Fomos nessa consulta depois do dia que havia sido feita a revelação e a promessa de Deus estava em pé. E aí quando nós fomos no médico, o médico olhou para mim e disse que não teria possibilidade de engravidar, que a única coisa que eu podia fazer é parar com os sintomas que eu tinha da síndrome dos ovários policísticos, que era sangramento, dor, e era esse ciclo desregulado que eu tinha, e esse excesso nesse ciclo. Então foi passando o tempo e nós crendo na promessa, quem fez foi Deus. E o Senhor, Ele sempre cumpre as promessas dele. E que não há limites para o Senhor. Não há limites para aquilo que o Senhor te prometeu. Foi passando o tempo, procurei outros médicos e aí uma médica disse que eu não tinha síndrome dos ovários policísticos. E aí quando voltava em outro médico se repetia a mesma palavra que eu tinha. Então era uma inconstância sobre esse processo de tentar engravidar. Uns diziam que tinha, outros diziam que não tinha. Então a gente nunca tinha uma certeza. A única certeza que a gente tinha é que a promessa o Senhor havia feito. Foi passando o tempo, nós ali continuando, tentando engravidar. Foi passando 7 meses, e aí 1 ano e 5 meses, fui fazer outro exame. Estava com a prolactina alta. E aí a médica disse pra mim que, Érica,
A prolactina alta, pelos estudos, ela acaba causando infertilidade, porque os teus níveis de prolactina é como se o teu corpo identificasse que tu está grávida ou que tu vai amamentar. Por isso que nós, quando estamos gestante, há uma elevação da prolactina. E eu não estava grávida, porém estava com a prolactina alta. Começamos a investigar. Tive que fazer um exame e aí deu que eu tinha um microadenoma de hipófise, que é um pequeno tumor na hipófise. E aquilo não me preocupou, porque eu sabia que o Senhor estava nos direcionando para o milagre. Eu sabia que o Senhor estava operando, usando pessoas para nos ajudar também. E aí oramos muito para que a gente encontrasse uma médica que conseguisse nos acompanhar, que conseguisse nos orientar. Porque sabemos que o Senhor, Ele nos vê em todo tempo. E o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege. E que nada foge do controle do Senhor. Assim como eu li nessa palavra, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe o tempo de todas as coisas. Nós apenas temos que confiar e entregar a nossa vida a Deus. Por isso que eu estou vindo através desse vídeo aqui, contar o meu testemunho. Porque foi um milagre do Senhor. Foi o Senhor quem fez. Até mesmo para os irmãos entenderem. Quando eu descobri o microadenoma, eu tinha que fazer um tratamento muito sério. Um remédio muito forte que eu tinha que tomar. Eu ia sentir muitos enjoos. Eu ia sentir várias coisas ao decorrer desse processo. Ou se o microadenoma crescesse, eu iria ter que fazer uma cirurgia na cabeça para tirar o microadenoma de hipófise, que é localizado na cabeça. Aí foi passando o tempo e quando eu fui fazer o tratamento, eu havia engravidado antes do tratamento. Para os irmãos não confundirem que foi um remédio que fez efeito, não foi. Foi o Senhor quem operou, foi o Senhor quem fez o milagre, porque não havia como engravidar ali naquele momento com a prolactina alta, com essa lesão na hipófise. Mas o Senhor operou e eu havia engravidado depois de 1 ano e 7 meses de tentativa. E aí nós pensamos, agora o milagre está completo, graças a Deus. Mas a vida nossa de cristão, a gente passa por lutas e batalhas. E não vamos deixar de passar. Mas nós temos que entender que o Senhor, Ele se faz presente em todos os momentos. E se nós temos a Cristo, o que nós vamos temer deste mundo? Não devemos temer a nada, porque o Senhor, Ele é poderoso. E eu louvo ao Senhor por isso. Aleluia. Aí o tempo foi passando, eu grávida. Achei que não tinha mais o que acontecer, já havia passado por uma grande luta. Porque a gente fala num vídeo, parece que foi minutos ou 2 meses, mas foi um processo muito longo e triste ao mesmo tempo, mas o Senhor, Ele renovava as forças. Cada mês que eu não engravidava, quando chegava no tempo ali da minha menstruação, vinha aquele tristeza, mas quando passava o Senhor renovava nossas forças. E por isso que eu louvo ao Senhor, por isso que nós servimos ao Senhor. Então, quando eu engravidei, nesse processo, eu com 23 semanas de gestação, deu que eu estava com o colo do útero curto, o que tinha um grande risco de eu ter um parto prematuro. E que com 23 semanas nós sabemos que é um bebê muito pequeno ainda e que se nascesse naquele momento teria que ir para UTI e teria risco de perder meu filho. Então, quando deu esse colo do útero curto, me impossibilitaram de todas as coisas. Eu apenas tinha que ficar sentado, não podia pegar peso, não podia fazer mais nada que eu já estava acostumada a fazer. Então, nesse momento é que a gente mais busca o Senhor, porque é só Ele para nos dar força. Quem é mãe sabe, quem passou por colo do útero curto sabe o quanto nós somos impossibilitadas de muitas coisas. Aí, colo do útero curto, uso de progesterona. Fiquei uns 4 meses usando a progesterona e com sempre aquele medinho que poderia ter pelos médicos, né, pela ciência ali, medicina, poderia meu filho nascer antes do tempo. Aí, não estava nascendo, graças a Deus o Senhor estava aguardando. Tive que fazer vários ultrassons durante as semanas. Então, passou um tempo e deu que o meu filho estava com uma restrição de crescimento. Por volta de umas 34 semanas. O que seria isso? Que o meu filho, em 2 semanas, havia parado de crescer. Como se dissesse isso, olha, vamos supor, eu estou com 35 semanas e o ultrassom está dizendo que ele está com 33 semanas. É como se fosse isso. Explicando como se fosse leiga na situação, né? Então, deu restrição de crescimento. Aí eu tive que fazer o Doppler. Aí o Doppler, a moça disse que estava com restrição de crescimento de verdade. Aí fomos refazer e 2 Doppler deu que não estava com restrição de crescimento. Para honra e glória do Senhor Jesus. Então, cada etapa da gestação foi difícil, mas o Senhor, Ele sempre dava a vitória no final. E aí, com restrição de crescimento, o Doppler, com
possibilidade de ter o parto prematuro, então eu estava ali impossibilitada de várias coisas. E sempre orando ao Senhor, e a promessa do Senhor estava em pé, por mais que as circunstâncias não eram favoráveis, por mais que as circunstâncias falavam que eu poderia perder o meu filho, por mais que as circunstâncias falavam que eu poderia ter um bebê muito pequeno ou teria que fazer uma cesárea de urgência para retirar o meu filho antes do tempo, porque se concretizasse essa fala, eu teria que tirar antes do tempo. Então, chegou o momento do meu parto. Nós estávamos muito ansiosos, confiando e grata a Deus, porque até que Ele tinha nos sustentado, Ele tinha nos guardado. E chegou o momento do meu parto, no dia 21 de março. E nós fomos para a sala de parto. E eu queria muito um parto normal. Estávamos ali orando ao Senhor, aguardando, e fomos para a sala de parto. Aí colocaram o soro na veia e em 20 minutos já estava sentindo as contrações, que era para ser um processo muito lento, principalmente porque era o meu primeiro filho. E em 20 minutos de trabalho de parto, eu estava tendo contrações como se já fosse um momento expulsivo, que não era para ser naquele momento. Aí começou um sangramento. Chamei a médica disse: olha, Érica, pode ser que está dilatando, por isso que tu está tendo esse sangramento, que seria normal nesse meio desse processo. A única preocupação dela é que estava passando muito rápido. Normalmente era para durar umas 12 horas ali de trabalho de parto normal, né? Como se diz. Só que aí, então, a médica disse assim: olha, Érica, pelo jeito que está a situação, vai pra bola e o bebê já vai nascer agora, já vai ser pra agora esse bebê. Então, no momento que eu fui me levantar da cama onde eu estava, coloquei o pé no chão e caiu muito sangue. O que tinha acontecido? A placenta havia rompido antes do tempo. Nós sabemos que a placenta ela só rompe, só tem que romper depois que o bebê nasce. E a minha placenta havia rompido antes do tempo. Nesse momento, quando a minha placenta rompeu, a médica gritou muito alto dentro da sala e disse: cesárea, cesárea, vamos para cesárea. Que era algo muito grave, muito grave. Ela foi ver os batimentos cardíacos do meu filho e estava sem batimentos cardíacos. Então era algo que tinha que ser muito rápido. E eu vi a mão do Senhor agindo em todo momento. Meu esposo se manteve muito calmo, porque nós sabemos que uma situação dessas, pelo ser humano, a gente entra em desespero. Pelo ser humano, eu poderia ter tido um surto ali, pela situação, por tudo que já tinha decorrido durante a gestação, antes da gestação, durante e no momento de ganhar o meu filho, que era um momento tão esperado. Mas eu sabia que o Senhor estava nos guardando. E eu me agarrava na promessa do Senhor, porque Ele disse: eu que vou te dar. Então é o Senhor que iria operar. Então, quando foi passando o tempo, nos levaram às pressas, parecia uma cena de filme, que nos levaram às pressas para a sala para fazer a cesárea. E ali começaram a gritar e dizer por que que ela tá aqui? Foi marcada a cesárea? E eles disseram: não, a placenta rompeu antes do tempo. Que é algo gravíssimo. Se a placenta rompe, é o que manda oxigênio para a criança, é o que faz a criança receber os nutrientes. E meu filho estava sem batimentos cardíacos. Ali, o que era? A criança morreu nesse decorrer desse processo de 20 minutos. Ele estava sem batimentos cardíacos. E aí fizeram a cesárea e graças a Deus o meu filho nasceu bem, sem restrição de crescimento. O que eu quero que os irmãos entendam é que não há limites para o Senhor. E Ele pode fazer todas as coisas. Por mais que a medicina está dizendo algo, se agarre no Senhor. Eu não sei qual é o teu diagnóstico. Eu não sei o que os irmãos estão passando. Eu não sei qual é o seu problema. Mas eu sei que Jesus Cristo, Ele pode te salvar. Ele pode te libertar. Ele pode salvar a sua família. Ele pode todas as coisas. E se você foi uma mãe também, ou se você é uma mãe que está passando pelas mesmas coisas, de colo do útero curto, ou restrição de crescimento, ou qualquer outra das coisas que eu citei aqui, o Senhor, Ele é poderoso. E Ele pode curar. Ele pode libertar. Ou se você está com câncer e estão dizendo que não tem mais o que fazer, o Senhor está dizendo que Ele pode fazer. E é apenas o irmão querer. É apenas pedir ao Senhor. Diz na palavra do Senhor: peça e você receberá. Bata e a porta será aberta para quem bate, porque todo aquele que bate recebe. Em nome de Jesus, que os irmãos venham a crer nessa palavra. Crer que o Senhor, Ele é poderoso. Eu falei bem por cima da situação que eu passei.
Eu falei bem por cima, porque a situação foi horrível, mas o Senhor, Ele deu sabedoria. Ele dá a paz que o nosso coração necessita. No momento desses de desilusão, no momento de tristeza, no momento de luto, o Senhor, Ele é poderoso para agir. Então entrega a sua vida ao Senhor. Eu estou vindo aqui com essa mensagem para que vocês entendam que o Senhor te olha em todo momento. E as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida. E é apenas crer, é apenas pedir. Se você é uma pessoa desviada, ou se você saiu da igreja porque não estava enxergando o agir do Senhor, Ele age em todo o tempo. Se você está respirando, é um agir do Senhor. Se você está caminhando, é um agir do Senhor. Em todas as circunstâncias que nós passamos, Ele se faz presente. E Ele não dorme, Ele te guarda. Então confia nas promessas do Senhor. Confia que Ele é poderoso. A medicina estava falando tantas coisas. E eu sei, tiveram estudo para isso. Mas se agarre no Senhor, que faz o impossível pela tua vida. E eu vim através desse vídeo para dizer que Ele te ama, Ele te guarda e Ele vai operar naquilo que tu pedir. Independente do que seja, não há limites para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Se você está em depressão, se você está doente, se é uma doença física ou psicológica, mental, Ele é poderoso para te libertar. Creia nessas palavras, receba essas palavras, que eu creio que logo logo eu vou ouvir o testemunho dos irmãos também, falando que o Senhor libertou. Se os seus filhos estão nas drogas, o Senhor Ele liberta. Ele faz todas as coisas. Então creia nessas palavras em nome de Jesus. E agora eu gostaria de chamar aqui meu esposo e meu filho para que vocês possam ver o milagre do Senhor, amém? E aqui está o milagre do Senhor. Eu louvo ao Senhor até que o Senhor tenha nos sustentado. O Mateus vem com bastante saúde, graças a Deus. O parto, por mais que parecia impossível nós estarmos aqui, o Senhor nos guardou. E como diz na palavra do Senhor, até se eu descer ao mundo dos mortos, o Senhor está lá. E Ele me resgatou do mundo dos mortos. Ele não permitiu que eu morresse naquele momento, porque a promessa tinha que se cumprir. Ele não permitiu que meu filho morresse naquele momento, porque ele tinha uma promessa do Senhor. E você também tem uma promessa do Senhor. Receba em nome de Jesus essas palavras. E aqui está o nosso milagre. O Mateus, filho da promessa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixar minha esposa falar um pouquinho. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Guilherme. E, irmãos, não tem palavras para explicar esse milagre. Há muitos milagres que nós podemos tocar. E Ele é um desses milagres. Há milagres que acontecem nas nossas vidas que a gente, como uma cura de uma doença que a gente não pode tocar. A gente sente que foi curado, mas não pode tocar. Mas hoje os irmãos podem ver, contemplar aqui esse milagre que nós podemos tocar, ver com as nossas próprias mãos. Em meio a tantas situações que passamos nesses 2 últimos anos aí, Deus concedeu esse filho que é um presente, não é nenhum mérito nosso, não foi nenhum tipo de merecimento para nós, porque todos nós somos falhos e não merecemos, mas mesmo assim o Senhor permaneceu com a sua promessa de pé e assim trouxe esse presente para nossas vidas. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos, Deus seja louvado na sua vida, irmão, e nas nossas vidas também. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.